todos que estão aqui conectados conosco neste dia, para comemorarmos juntos o Dia Nacional do Imigrante Italiano no Brasil. O Comites de São Paulo, Comitê dos Italianos no Exterior em São Paulo, tem uma abrangência de alguns estados brasileiros. Nós estamos ligados ao Acre, a Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo. Somos, dentro do Brasil, um dos 7 comitês brasileiros que cuidam justamente de fazer a ponte entre a comunidade italiana e os órgãos administrativos e políticos do governo da Itália no nosso país. A Comissão de Cultura, que eu presido, e eu me chamo Rosali Gallo, tem como objetivo maior divulgar eventos culturais que envolvem justamente a comunidade italiana. Neste dia em especial, que é o dia que nós estamos agora comemorando, o Dia do Imigrante Italiano no Brasil, eu pretendo trazer 3 convidados especiais para mostrar para nós uma grandíssima contribuição da cultura italiana no nosso Brasil, através da imigração da região vêneta e lombarda para o sul e o sul do nosso país, em especial para o sul, embora a gente encontre outras regiões e outros estados onde a imigração italiana também se deu. Nós sabemos de imigrantes italianos no Belém do Pará, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, em Minas Gerais, Espírito Santo, no Rio, em vários outros locais. Mas eu pretendo focalizar principalmente a contribuição vêneta e lombarda ali na nossa região sul brasileira, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não é? Esses países têm ligação também, esses países de língua espanhola têm ligação também com o nosso sul, com o nosso Brasil, então nós temos uma inter-relação entre várias línguas, ou seja, na época da imigração, nós temos o vêneto, o dialeto vêneto, que veio através dos imigrantes, o português, que já se falava aqui pela colonização, um pouco dos confins das fronteiras espanholas, dos países de língua espanhola, né? Então, nós temos essa intenção. Eu gostaria de, antes de chamar os nossos convidados, de esclarecer a todos que nos ouvem que, segundo os dados do IBGE, no último censo fornecido pelo IBGE, nós estimamos que, no Brasil, cerca de 500 mil de pessoas falem ainda o italiano. Ou seja, mais ou menos 500 mil pessoas ainda são falantes de italiano, essa língua que hoje nós vamos tratar como um legado do patrimônio cultural da imigração italiana no sul do Brasil. Esses 500 mil falantes de italiano, segundo o IBGE, somam um contingente humano muito maior do que um contingente indígena que ainda subsiste no nosso país. Em quase 6 vezes mais o contingente indígena que nós temos. Então, vejam que o italiano é uma língua de grande expressão dentro do nosso território, não é? E, então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero apresentar a todos os nossos convidados. Dalva Inês Miquelon, Fernando Roveda e Silvio Panis. Eu quero já dizer de antemão que eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de cada um por estar aqui, cada um de vocês, contribuindo com esse encontro em que nós vamos tratar desse assunto tão importante que é, na minha opinião, que é o italiano, não é? Nós vamos começar entrevistando
a nossa primeira convidada, que é Dalva Inês Miquelon, e eu gostaria que a Dalva, então, se apresentasse, logo depois de um breve relato que eu vou fazer dela, e contasse também para nós qual é a sua ligação como ítalo-descendente com o Talião. A Dalva, para adiantar para vocês, ela nasceu em Lajeado, Saracura, que é uma comunidade italiana no interior de Santa Catarina, e ela esteve em contato exclusivo com o Talião até que chegou à idade de ser alfabetizada. Então, quando ela foi ser alfabetizada, ela foi para a escola e aí é que ela aprendeu português. E a partir, então, dessa informação, eu vou deixar para a Dalva contar para nós qual é a sua experiência com o Talião. Por favor, Dalva. Então, eu sou de quarta geração, nascida no Brasil. Meus bisavós todos são italianos. A família paterna é de origem de Santa Giustina, Feltre, Belluno. E a família materna, na época, dizia que não era italiana, pois diziam que eram tiroleses, eram trentinos, mais tarde. Mas na época da imigração, aquela região ainda não pertencia à Itália, então minha mãe ainda se lembrava que sua avó dizia que eles não eram italianos, eram tiroleses. Mas essa família se inseriu com vênetos, passou a conviver com vênetos e passaram a falar o vêneto, algum dialeto vêneto, e de modo que trentino, eu não tive contato com nenhum dialeto trentino, apenas o Talião. Eu nasci no interior de Concórdia, numa pequena comunidade italiana chamada Linha Saracura, Lajeado Saracura, ainda existe. Eram umas 15 famílias, talvez, todas de origem italiana, e só se falava o Talião. Apesar que meu pai conhecia o português, que ele chegou a ser o professor da localidade. Mas quando nós mudamos para a cidade, Concórdia, comecei a frequentar a escola e ser alfabetizada em português. Aí, voltando do primeiro dia de aula, me lembro muito bem, o pai disse: agora chega de falar italiano, porque é uma língua feia, é a língua dos colonos, a gente deve falar só português de agora em diante. E eu não sabia o português, e eu não entendia, e eu tinha irmãos menores. Eu lembro que a gente conversava às escondidas, o Talião, para se comunicar. Mas isso passou, depois os irmãos menores também aprenderam português, e a gente acabou meio que por esquecer o Talião. Hoje, quando nos encontramos, siamo 6 o 5 fratelli, quando ci catemo, cercamo di parlare un pochino italiano, e uno si ricorda di una cosa, e l'altro si ricorda di un'altra parola, e si va avanti così. È divertente. Sim. Mas aí ficou aquela falta, ficou uma lacuna. Eu gostava do Talião. E mais tarde, bastante mais tarde, eu fui estudar o gramatical para substituir o Talião. Eu ainda entendo tudo, eles falam pouco, mas eu tenho muitos primos, tios, parentes, amigos que falam o Talião ainda. É muito interessante. A cidade de Concórdia é uma das cidades mais italianas de Santa Catarina, talvez do Rio Grande do Sul do Brasil. As pessoas ainda falam, não só em casa, em família, mas falam na rua. É muito comum a gente ouvir as pessoas de um pouco mais de idade falando Talião.
nas lojas, as pessoas te atendem ainda em italiano. É muito interessante a cidade de Concórdia e os arredores. Dalva, dá licença, eu quero te interromper um pouquinho e fazer um comentário já. Você disse que em Concórdia é comum encontrar as pessoas mais velhas falando italiano. Será que, por conta desse êxodo que veio do rural para a cidade, né, para a zona urbana, esse êxodo foi um dos provocativos de se deixar falar italiano, além do fato de vocês terem que ser alfabetizados em português? Me parece que sim, mas também houve um certo desinteresse de mandar adiante o italiano. Aconteceu comigo, eu não ensinei meus filhos. Eu ensinei um pouco quando me dei conta, eu disse, puxa, eu não ensinei nada. Aí eu comecei a ensinar o gramatical, ensinei meus 2 filhos e agora estou ensinando a neta, que mora aqui em Curitiba. Mas o italiano ficou como uma lembrança, uma recordação, e eu acho que ainda tem gente mais jovem, sim, que fala nessa região de Concórdia, no interior. Tem, sim. Eu conheço. Porque, na verdade, muitos. a língua materna, ela fica gravada, né, na memória. Pode estar adormecida, mas ela está gravada, não é? Uhum. Interessante. Eu acho que é uma tendência infelizmente, de ser esquecida e de não ser mais praticada. É uma pena. É uma cultura que se perde. Você está falando uma outra coisa que eu também julgo muito importante, que é o fato de não se falar. A língua, se ela não é falada, se ela não serve à comunicação, ela se perde, porque a função primeira da língua é essa, é a comunicação, não é? Então, se não há comunicação, ela se perde, infelizmente, ela se enfraquece, não é? E a gente só aprendia a comunicar, falar, porque ninguém aprendeu a ler, a escrever. A ler, havia pessoas que liam. Minha avó, minha nona, era analfabeta, mas ela sabia ler italiano. Eu lembro, ela lia para nós um artigo que vinha semanalmente, ela assinava o Correio Rio Grandense, acho que era de Caxias do Sul, e tinha uma coluna em italiano. Ela leu para nós toda a história do Naneto Pipetta. Vocês devem, Fernando e Silvia, devem conhecer essa história, Naneto Pipetta. A gente cresceu ouvindo a nona lendo. Interessante. Uma lembrança muito boa. Que interessante, né? Que interessante. Então, a respeito de você, depois de adulta, na verdade, você voltou a ter interesse pela língua, você já estava adulta, então? Já. Você já era adulta? Já era adulta, já com 2 filhos grandes, quando eu fui recuperar a língua perdida. Então, agora fala para mim, que impacto teve na sua vida o fato de você descobrir que existia um concurso dentro do Comites que podia se falar da Itália e você resgatar essa paixão pela terra? Bom, eu digo que o estudo da língua italiana me trouxe tantas coisas boas, mas muitas coisas boas. Me trouxe muitos amigos, porque depois eu também ensinei, durante os 10 anos eu ensinei em Chapecó, no Círculo Italiano de Chapecó, em escolas particulares e também lições privadas. E o contato com a língua me trouxe tantas coisas boas, muitos amigos, viagens. Eu ajudei a fundar o coral italiano, que ainda existe, e resgatamos muitas canções folclorísticas italianas que eu ouvia. Oi? Lembra de alguma? Olha, tem a América, que é o hino dos italianos.
il Bassolin de Fiori, il Ciaretto su quel monte, La Cavala Bianca, muitas canções, inclusive essa, Il Ciaretto su quel monte. Eu não tinha a letra completa e eu pedi para um amigo meu que mora em Verona e canta num coral, pedi a letra e ele disse, olha, depois de vários dias ele me respondeu, olha, aqui ninguém mais se lembra dessa canção. E nós aqui cantamos todo dia nas festas. Pois é, parece que aqui a gente cultiva mais, então, a memória italiana, né? Foi. Pois é. E a oportunidade de escrever no Voci Italo-Brasiliane, para mim foi uma grata descoberta. Fiquei muito contente de ter participado e de ter sido classificada nos 3 eventos dos quais eu participei. Bem, muito agradecida. Eu agradeço a sua participação. Aliás, você é uma das responsáveis por eu querer fazer esse encontro de hoje, não é? A primeira vez que eu ouvi falar de italiano, eu ouvi através do Silvio, no início dos anos 2000, quando a gente estudou lá na Itália, não é? O Silvio falou, eu estou estudando italiano para fazer a minha defesa de mestrado, e eu não sabia nem que era italiano, não é? E depois agora, na seleção, quando eu vi o seu texto selecionado para a 4ª edição da antologia, Vozes Ítalo-Brasileiras, que fala também da sua memória de italiano, né? Eu falei, não, é para eu falar de italiano mesmo. Então surgiu realmente essa oportunidade de a gente aproveitar esse tema e falar sobre italiano dentro do Dia da Imigração Italiana, né? Então, eu fico muito contente de saber que, de alguma forma, a antologia traz essa possibilidade de nós termos sempre um canal aberto para se falar da terra, né? A gente, afinal das contas, a Itália é a nossa terra de origem, né? Eu me sinto mais italiana até que brasileira. Meus 4 avós são calabreses, né? Eu cresci ouvindo falar o dialeto calabrese na minha casa e depois, quando eu me lembro que conversando com um primo que também cresceu ouvindo falar, ele era vizinho nosso, ele falou para mim, quando ele voltou da Itália a primeira vez, que ele tinha passado a maior vergonha, porque ele desceu em Roma e começou a falar, achando que todo mundo ia entender, e perguntaram para ele, de que região da Calábria você veio, de que província você veio? E ele falou, como você sabe que eu sou calabrese? Ele falou, você está falando dialeto calabrese, né? Ele não sabia, ele achava que ele falava italiano, né? Então, são essas curiosidades que fazem a gente se sentir cada vez mais italiana, mais próxima da terra-mãe, né? O que eu sentia lá na região onde eu morei, uns 27, 28 anos, em Concórdia, é que o italiano continuava dinâmico, assim, nas casas. Eu digo, na minha casa, a minha mãe falava, ela começava a falar em português, terminava a frase em italiano. Se começava em italiano, terminava em português. E quando ela não lembrava de uma palavra, falava italiano e não lembrava de uma palavra, ela pegava emprestado uma palavra do português, dava uma modificada e seguia adiante. As pessoas ainda fazem isso. Eu conheço muita gente que ainda faz isso. Interessante, muito interessante. Vamos ver agora a experiência do Fernando. Fernando Roveda, que é o nosso segundo convidado de hoje. Ele é nascido, criado e morador ainda de Antônio Prado, né, no Rio Grande do Sul. Olá, Fernando. Conte para nós como é que é a sua experiência com italiano. Então, eu me chamo Fernando Roveda, sou natural aqui de Antônio Prado, uma pequena cidade do estado do Rio Grande do Sul, na verdade, do nordeste do Rio Grande do Sul, né? Nessa área onde houve a grande imigração italiana, né, no nordeste do Rio Grande do Sul.
Eu sou de origem italiana, enfim, por parte de pai e por parte de mãe, né? Sou descendente de imigrantes italianos, da 4ª geração também, e nasci aqui em Antônio Prado e moro ainda hoje aqui na cidade de Antônio Prado. Porém, eu sempre trabalhei, eu fundei o Projeto Memória em 1995, justamente para trabalhar com a memória dos imigrantes italianos. Então, nós tínhamos um campo muito vasto aqui para explorar aqui na cidade de Antônio Prado, desde a arquitetura, as casas, a gastronomia, a própria língua do italiano, né? E eu acabei fazendo muitas pesquisas nessa área. E uma delas que me chamou bastante atenção, que eu vou tentar passar para vocês aqui, sim, foi que eu estava pesquisando a história das capelas e capitéis de Antônio Prado. E acabei descobrindo, nessas minhas idas ao interior, uma nona que falava o timbro, né? Então, essa história dessa nona, o timbro é um dialeto medieval aí alemão, né? Então, aqui na nossa cidade, nós encontramos também, além do italiano, esse dialeto numa pequena comunidade. Eu vou falar sobre isso para dizer que foi essa história que me levou a primeira vez à Itália. Até então, eu nunca tinha ido à Itália e eu, dos meus pais e dos meus nonos, eu só conhecia o italiano, né? Eu só ouvi falar italiano sempre e a gente não tinha o conhecimento da língua do italiano padrão, né? Até o Darcy Loz Lusato, que é o professor que escreveu o dicionário do italiano, já falecido, um grande professor, um grande entusiasta e defensor do italiano, né? Ele colocava sobre a língua, né? Porque hoje existem várias gramáticas de vários autores, né, que falam sobre o italiano. Se escreve assim, é certo, se escreve assim, é certo, depende de cada autor que eles desenvolveram, né? Mas o Darcy dizia assim: você fala como se escreve e se escreve como se fala. Né? Então, no começo a língua era só oral, não se escrevia. E quando se começou a escrever como é que se falava. Sim. Então, na verdade, não tem uma coisa certa na língua para se dizer, não, essa é a forma certa de escrever. Mas, enfim, a história dessa nona, que era uma língua também particular aqui em Antônio Prado, além do italiano, porque toda a família falava o italiano, me levou à Itália. E eu não conhecia o italiano. Eu, quando pisei na Itália, eu fui para a região do Vêneto, né, para gravar, justamente para registrar a língua timbra nas montanhas lá da Itália. Com essa história aqui, eu acabei indo, é o que eu quero falar para vocês, que é uma coisa bem inusitada, né? Eu acabei indo, tendo um encontro com o Papa Bento XVI. Isso foi em 2009. Em 2006 eu fiz o filme, né, com relação ao italiano e o timbro, e como eu havia feito um livro chamado Caminhos da Fé, eu acabei indo entregar esse livro e tive um encontro com o Papa Bento XVI. E na ocasião em que eu me encontrei com o Papa, eu disse, mas será que eu falo o quê agora? Português? Italiano não sei muito, sei algumas palavras, e eu acabei entrando no italiano mesmo. Eu falei com o Papa na língua do italiano, disse, mi sono de Antônio Prado, sono venuto qua para dar questo livro que fala de nosso capitéi e capelle de Antônio Prado, e o Papa entendeu o que eu estava falando. Olha que maravilha! Foi assim o meu encontro com o Papa, e eu falei no italiano com ele.
Só depois de muitas viagens à Itália é que eu aprendi a falar muitas palavras de italiano. Aí eu fui misturando a língua, sabe? Até então eu não sabia. E aí depois eu fui fazendo um curso que nem a nossa amiga ali, que tá, é a Silvia, né? Eu não me enganei o nome. Eu comecei a fazer o italiano padrão para poder me comunicar também na Itália, embora no Vêneto, aonde eu fui, tanto na região do Vêneto como na Lombardia, eles me entendiam perfeitamente. Então, essas origens do italiano, aqui em Antônio Prado, me fizeram eu desenvolver muitos projetos com o italiano. Eu fiz um projeto também chamado Juntos na Diversidade, que eu incentivava, num programa de rádio, as crianças pequenas a falarem italiano, a cantarem em italiano. Né? Importante. E isso, ali atrás, tem vários, enfim, reconhecimentos do desenvolvimento do mérito italiano, da língua do Brasil italiano, quando foi feito também, que nós gravamos na Itália, e das próprias casas do patrimônio histórico, que é um patrimônio popular da imigração italiana. Nós acabamos registrando a história das casas na identidade da língua mãe, que é o italiano. Então, as casas de Antônio Prado também têm a sua identificação, em primeiro momento, o italiano, e embaixo existe a tradução da língua em português. E aí, muitas pessoas que visitam, e da própria Antônio Prado mesmo, os alunos das escolas, quando eles têm contato com as placas que estão nas casas, essa aqui é a cidade de Antônio Prado, são as casas tombadas de Antônio Prado. Eu vou mostrar outra também. E cada uma dessas casas aí tem a origem praticamente italiana, né? E nessas casas tem a identificação da história da casa em italiano. E as pessoas que vêm de fora visitar, elas reconhecem nessas placas, eles ficam um pouco surpresos, mas espera aí, que língua é essa aí? Aí eles vão entender que a língua é a língua italiana e a língua matriz nossa desenvolvida aqui. Essa aí é uma das placas, né? Da casa da Nene, a primeira casa que foi tombada em Antônio Prado, pelo patrimônio histórico reconhecida, né? E aí a primeira parte, ela está em italiano, na gramática do Darcy Loz Lusato, porque eu usei um tipo de gramática para fazer a tradução, para nós seguirmos uma sequência da língua padrão, porque existem vários autores e diferenças escritas. Então, nós seguimos aqui com essa a tradução do Darcy Loz Lusato. Embaixo tem a descrição em português. Então, isso também é um fator de identidade muito, muito importante no patrimônio de Antônio Prado. Até então, um patrimônio popular da imigração italiana que no Brasil não era comum ter esse reconhecimento como patrimônio histórico, porque era um patrimônio de imigrantes italianos, de colonos, né, de Poaretti, como se dizia, né? Então, o próprio reconhecimento desse patrimônio é uma grande vitória para a comunidade italiana, né, na questão da identidade italiana e do italiano também. Né? Sim. Então, eu queria, assim, para finalizar, e depois a gente pode trocar algumas informações, né? O Darcy, ele falava da diferença, por que nós falamos italiano e não falamos italiano? Então, ele me contou, eu tenho aqui uma entrevista longa gravada com ele e o Frei Rovílio Costa, aqui, que foi o ícone na América Latina sobre a pesquisa com a AES, né, a editora aí de Porto Alegre, que é a maior da América Latina em termos de pesquisa de imigração. Ele dizia assim, que eles estudaram entre eles para dar essa identidade para o patrimônio, para a língua,
que iria ser o Italiano sem o I, né? E eles estavam com muitas divergências nisso aí. Um dia, então, ele entrou num auditório e pediu para uma nona que estava lá no auditório, sentada do lado, e ele perguntou para ela: "Ma nona, te parla italiano, né?" Ele disse: não, caro, me parlo só italiano. Aí ele disse: "Mas é isso aqui, para nós diferenciar o italiano do italiano, que é a nossa a língua mãe, essa mistura dos dialetos aqui, mais o português, que se formou aqui nessa região, é italiano, sem o I." E aí, então, vem a explicação por que é italiano e não é italiano, né? Que é diferente da língua padrão lá da Itália. Então, para finalizar essa participação, que eu agradeço imensamente aí o meu amigo Silvio, né, que me convidou, enfim, eu conhecia ele aqui de Antônio Prado há muitos anos, que ele tinha o trabalho dele aqui, né. No filme dos Timbros, que a gente fez lá na Itália, e serve para o italiano, por isso que eu vou destacar aqui a fala de um grande pesquisador do Instituto de Cultura Timbra, lá da Itália, que eu visitei. Inclusive, o Papa Bento XVI é de origem timbra, por isso que eu consegui encontrar o Papa, por causa então não era tão distante, né, a língua. Isso. Então, aqui, ó, o que ele diz na passagem do filme Eco das Montanhas, que foi premiado na Itália, lá em Verona, como um destaque que falava sobre a língua, certo? Ele disse assim: a mesma coisa vai servir para o italiano. Ele diz numa passagem do filme: não é mais possível falar a língua timbra como se falava no passado, mas também não se pode esquecê-la, porque na língua está a nossa verdadeira identidade. Ainda se falamos o italiano, se falamos o português ou o inglês, uma pessoa que teve a origem timbra ou italiano deve recordar uma palavra, uma canção, um modo de falar, uma expressão, não apenas para lembrar os seus antepassados. A memória genética, né? Mas para ser ela mesma, dar aos jovens, aos filhos, ao futuro, um elemento de diferença e de diversidade e de identidade particular. Com as palavras do Bonato, que é um grande pesquisador, tanto dessa língua como do próprio italiano, ele tem um conhecimento muito grande lá na região do Alto Piano del Asiago, lá na cidade de Rozzo, onde partiram muitos imigrantes e vieram se localizar aqui em São Roque, Antônio Prado, e falavam o italiano e o timbro junto. Eu concluo o seguinte: a língua é a nossa verdadeira identidade. O próprio Darcy Lusato, que é o grande defensor do italiano, ele dizia: la língua, é il satarón della casa. Ela tem em si tutta a cultura. Se casca il satarón, casca la casa, casca a língua, a cultura. Então, ele quer dizer com isso que o suporte da cultura, né, está todo o suporte da cultura na língua, porque aí nós temos o modo de falar, a gastronomia, as canções, o sotaque, como eu tenho, né? Enfim, tudo está atrelado à língua. E uma vez que se perde, por exemplo, a língua, se perde toda a cultura atrelada à língua, né? Um dos nossos entrevistados lá na Itália, que ele fazia gôndolas, né? No sistema antigo, ele dizia: se nós perder o sistema de fazer a gôndola, nós vamos perder toda a história de Veneza atrelada à cultura. Então, exato. Assim, ó, eu digo assim, o italiano, ele é muito importante para toda a nossa região aqui, e aqui em Antônio Prado, em particular, 82%, né, numa pesquisa feita internamente aqui na cidade, entendem o italiano e falam. Então, uma parte entende e outra fala, são 82%. Você fala muito, também
no ambiente rural se fala muito ainda. Em muitas lojas aqui que você for em Antônio Prado, dependendo das pessoas e da idade, eles falam o italiano. Então, isso mostra que isso é muito importante para manter a identidade de todo esse povo. Então, eu me sinto assim, muito orgulhoso, embora o que eu lamento é o seguinte, que é, como a Rosália falou, com os anos, como a língua oficial agora é o português, nós vamos perdendo o uso da língua do italiano. Então, ela vai sendo substituída pela fala do português. Então, se tu não usa mais a língua para se comunicar, ela vai sendo deixada de lado, como foi deixado o tímbaro. E os registros da memória, tudo isso fica. Porém, né, a comunicação estabelecida, ela vai se rompendo. Por quê? Porque os jovens que vêm hoje, eles não falam e não entendem o italiano. Algumas expressões. Por isso que o Sérgio Bonato coloca aqui que, embora não se fale, não se entenda, algumas expressões para tu ter a tua identidade, de onde você veio, né, de quem você é, deve ser aprendida. É isso que é importante, que eu acho que para nós mantermos viva, e sempre que possível, falar qualquer coisa em italiano, se diga su anche em italiano, porque se diz bastante, né? Uma piada, por exemplo, contada no italiano, né, ela não pode ser traduzida, porque se tu traduzir, você vai perder a graça. É uma língua particular, ela tem uma sonoridade muito, muito importante, e eu gosto muito do italiano. Eu prefiro que as pessoas do interior, quando eu vou, me falem no italiano. E aí eu consigo assimilar melhor, porque eu sempre ouvi meu pai falar no italiano. Ele não falava o português, ele entrava no português e voltava, ele dizia algumas coisas que eu me lembro também. Ele dizia assim, algumas expressões: Madonna, ma ti sei brutto che anche un sasso, ti sei pedo che un sasso, tu é mais, ele dizia assim, peraí, ti sei brutto che fa paura ai sassi. Ele diz que tu é tão feio que assusta até as pedras, né? Eu sempre dele, mas esse bruto tem a de um saço. Então, a Madonna, sempre essa expressão do Madonna e do Magari era uma coisa muito da identidade nossa aqui. Muito bem, pois que eu queria... Você está falando tudo isso, Fernando, está corroborando aquilo que eu comecei a falar com a Dalva sobre os fatores que influenciaram ou que influenciam, né, qualquer língua a ser mantida ou ser perdida, né? Então, por exemplo, o fato de Antônio Prado ter uma grande porcentagem ainda de falantes, isso faz preservar a língua. E o uso dela dentro da família, entre os amigos, isso faz preservar. Independente de uma lei como houve no Brasil, de que se era necessário falar o português, isso na época da guerra, naquele período nacionalista, getulista, era compreensível, não é? Mas hoje não é. Agora, o que mais me ressente, Fernando, não sei se acontece isso aí, parece que não, e eu espero que não, é que os jovens não se interessam mesmo. Parece que eles têm predileção, mesmo que falem errado, eles preferem falar inglês, eles preferem falar outras línguas do que aprender aquela língua de origem da família, não é? Eu vejo, por exemplo, minhas netas, eu tenho 2 netas, para as quais eu estou tentando ensinar a falar italiano, pelo menos o italiano padrão, e houve um tempo em que eu não conseguia fazer absolutamente nada com elas, porque havia um interesse familiar da minha filha e do meu genro em migrar para o Canadá, então eles estavam estudando francês, não havia interesse em estudar italiano. Depois, os 2 adultos, minha filha e meu genro, foram para lá para conhecer, ficar um tempo, as netas ficaram comigo. Nesse período, eu consegui fazê-las gostar mais de italiano,
porque aí eu colocava mais filmes infantis, eu fazia ouvir mais a Rai, eu fazia eu contava histórias em italiano da família. Isso fez com que as duas tomassem gosto pela história da família. Eu acho que o que falta é isso, falta um pouco dessa história da família para ser o elo que realmente puxe a juventude e as crianças a gostarem mais. Eu acho que o que você está falando, que fez aí, que as crianças cantavam, a Dalva também comentou que no coral em Chapecó as crianças cantavam, eu acho que é importante, porque quando a criança está mais aberta, ela tem uma receptividade muito maior. Então Olha, é mais fácil. Eu tive uma experiência bem concreta no projeto Juntos na Diversidade, que, na verdade, resgatava as línguas aqui do Rio Grande do Sul, e uma delas era o italiano. E a minha proposta foi levar para a rádio, que tinha uma abrangência de todo o território aqui de Antônio Prado, justamente as crianças, para que elas causassem um impacto naqueles que estavam ouvindo. Então, eu trouxe jovens do interior, jovens da cidade, e nós falávamos ali, cantávamos, enfim, contava piada em italiano, né, para incentivar. Mas eu defendo que, para você preservar, ter continuidade na língua, só se dá se o pai e a mãe em casa falam, como acontece aqui na nossa Nova Petrópolis, né, nessa região dos alemães. Primeiro, os pais falam o dialeto alemão deles lá. Depois, eles vão para a escola e aprendem o português e o alemão padrão, sabe? Então, para nós transmitirmos a língua, somente se os pais falam em casa. Se eles continuam falando com os filhos, eles vão aprender na marra, porque um dos entrevistados do Brasil Italiano lá, no Vêneto, né, o que ele fez com as duas filhas dele? Eles estavam, ele disse assim, eu parlo Vêneto, solo. Então ele atendia os filhos dele só no Vêneto. Se eles falavam o italiano, ele dizia, não, eu não parlo Vêneto, eu parlo só no Vêneto. Eles se obrigavam a falar o Vêneto, com o pai e a mãe. E aí eles aprenderam o Vêneto, e depois o italiano. Mas, aí em Antônio Prado, vocês têm canais de rádio e jornais em italiano? Nós temos publicações tanto no italiano, como nós temos, por exemplo, o programa La Montanara, que vai ao ar há mais de 25 anos, todos os sábados de manhã, das 8 às 9h30, e ele é falado tudo no italiano. Então, existe o rádio, aliás, só para lembrar, o rádio foi um dos indicadores da pesquisa do IFAM, quando, das línguas, né, e o italiano foi uma das primeiras línguas a serem reconhecidas no Brasil, em 2014, como língua de referência cultural, né, ele se dá justamente por inúmeras rádios de todo o Brasil, inclusive lá no Mato Grosso, que você estava me perguntando, terem mantido esses programas de rádio na comunicação das pessoas. Então, o fator do rádio também foi um dos influenciadores da grande preservação do italiano até hoje. E nós temos aqui Antônio Prado La Montanara há 25 anos no ar, mais de 25 anos, que eles falam o italiano, né? Então, isso é muito importante. O rádio foi um dos fatores, sabia? Da indicação da pesquisa do IFAM para a preservação do italiano. E aqui, Antônio Prado, só para comentar e finalizar, está tocando o telefone aqui. Agora saiu do ar. Caiu aqui, agora voltei. Isso. A língua do italiano também foi preservada aqui, assim como o patrimônio histórico de Antônio Prado, porque Antônio Prado também ficou isolado por mais de 60 anos, sem ponte e sem estrada, então a comunidade ficou mais fechada. Né? Esse exemplo é igual ao exemplo dos timbros das montanhas do Altopiano da Asiago. Eles ficaram isolados porque não tinha contato com outros povos, eles mantiveram a língua. Quando eles imigraram para o Brasil, em especial Antônio Prado, eles vieram com a língua dos timbros e misturou com o italiano. Claro. Entendeu?
Você vê como Então, o isolamento, a restrição geográfica também é importante, né? Então, É assim, ó, um fator finalizando agora influenciador. mesmo, no Brasil italiano diz assim, ó, uma das falas que a língua caminha com as pernas do homem. Então, aí você faz a troca, né? No Brasil italiano tem essa expressão também. À medida que o homem imigra, ele carrega consigo a língua através de suas Claro, pernas. é Pois é. verdade, é verdade. Que prazer ouvir tudo isso que você fala, Fernando. Eu queria saber o seguinte: esses documentários, o Ecos da Montanha e outros documentários que você gravou, alguns deles você poderia disponibilizar para a gente deixar no nosso site do Comites? Sem problema nenhum. Eu acho que tanto o Brasil italiano tem um conteúdo muito, muito importante que dá para se aproveitar muito na língua do italiano, quanto o Eco das Montanhas, que fala o timbro. Mas, porém, você vai ver um personagem que fala com a sua mãe em italiano, e ela busca na memória a língua dos timbros. Isso aí é muito, muito, muito importante, assim, dar um conteúdo para quem estuda a língua, línguas, a cultura, nessas expressões, porque, veja bem, essa nona de 95 anos, ela tinha a língua na memória, na medida em que ela foi reativada com outras pessoas que falavam o timbro, ela começou a falar palavras da memória dela. É que nem nós, do nosso italiano. É provocado, a língua ela está aqui na memória, embora a gente não fale. Você vai acabando resgatar essa língua que é a sua identidade. Exatamente, a língua é a mesma identidade. Aliás, o professor Amato fala muito disso. Ele fala que o Prêmio Nocide tem como missão resgatar as identidades culturais. Ele fala muito isso. Então, é bem próprio mesmo. E eu vou fazer questão, então, de disponibilizar no nosso site do Comites, www.comites.org.br, alguns vídeos sobre Talian e sobre os seus documentários, que são maravilhosos. Eu tive a oportunidade de ver e te agradeço muitíssimo, Fernando, a participação, porque realmente a gente aprende muito a respeito de quanto é importante a gente cultivar as nossas raízes, né? E de como a gente realmente, cultivando as raízes, cultiva a si próprio. O seu fruto é mais forte, é mais saboroso, não é? Tá bom, muito obrigado. Nós vamos passar agora para o nosso terceiro convidado, que é uma pessoa queridíssima também para mim, em especial, porque estudamos juntos, fizemos teatro juntos, viramos prefeito e a mulher do prefeito, e quando a gente andava em Reggio Calabria, todo mundo abanava a mão, oi prefeito, oi senhora, né? Daquele teatro estudantil que a gente fez quando estudamos na Itália, não é? Então, apresento a todos o meu amigo particular, Silvio Panis, e eu gostaria que o Silvio, então, se apresentasse e falasse da sua experiência com Talian. Ele que migrou de uma formação técnica, ele veio do seu curso de formação de graduação em farmácia, abandonou para trabalhar com línguas. Então, isso eu quero, mesmo. Silvio, por favor, que você fale de você mesmo, por favor. Isso mesmo. Então, eu sou Silvio Panis, eu sou natural aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas morei lá em Antônio Prado, onde o Fernando mora, eu fui trabalhar lá. Como abri um laboratório de análises clínicas e comecei a trabalhar lá. E de tudo que estavam falando, eu comecei a pegar anotações, né? A primeira coisa que tu falaste, Rosalie, que a língua, né, fica gravada na memória, a língua materna, né? E quando eu fui a Antônio Prado e abri o laboratório de análises clínicas, eu atendia muitos que vinham da colônia, do interior, no laboratório. E muitas das pessoas de mais idade vinham ali e falavam Talian, não falavam o português direito. E a minha sócia dizia assim, Silvia, eu não entendo o que a pessoa está falando,
vai lá ver o que estão querendo, que exame é o que é. E aí eu fui vendo que eles estavam falando italiano com a minha sócia, e eu disse assim, pai, essa língua eu conheço, que é a língua dos meus pais. Tá? E aí foi também o que o Fernando falou, aí a Dalva, vem a identidade, tu te identifica, tu diz assim, eu pertenço a esse grupo, né? De alguma maneira, mesmo não sendo nascido naquelas terras, né? Mas eu tenho isso no meu DNA, né? No meu DNA eu tenho isso aí. Então, tudo isso, eu fui me identificando. E daí, ainda estando lá, eu resolvi começar a estudar o italiano, né? Daí eu ia para Caxias do Sul, onde tinha uma professora que dava aulas particulares de italiano. Daí eu fui me interessar pela língua italiana, certo? Então, tudo isso assim, ó, foi me levando, mas o estupinho, o início, foi chegar em Antônio Prado e ouvir aquelas pessoas falando italiano. Eu me identifiquei com aquilo. Né? Então, eu disse assim, é a minha língua mesmo materna e eu vou ter que aprender. Não aprendi o italiano, né? Porque, vamos dizer assim, no dia a dia, na comunicação mesmo, lá a gente usava o português. Mas eu me lembro, Fernando talvez possa me corrigir depois, tinha um atacado que era do Pedrosa, seu Pedrosa, se não me engano, alguma coisa Perosa. assim. É do Perosa? Perosa, isso. Que eles falavam italiano, quando a gente ia lá para comprar alguma coisa, eles falavam italiano conosco. Né? Sim. Então, era assim, ó. Por isso também, Rosalia, a manutenção da língua do italiano lá servia muito para o comércio. Quando eu fiz a minha pesquisa para o meu mestrado, que era do italiano falado em Nova Roma do Sul, uma das entrevistadas me disse, eu tenho que falar italiano aqui no balcão, porque se eu falo português, eles ficam desconfiados porque não entendem direito. Então, eu sou obrigada a atendê-los falando em italiano. E ela tinha o comércio, ela disse assim, se eu não falo italiano, eu tenho meu comércio, eu não vou ter freguês, não vou ter cliente. Ela precisava falar italiano para ter a clientela dela, os fregueses dela. Porque todos vinham de fora, né? E iam fazer compras no armazém dela. Então, para tudo isso serviu o italiano, e ainda hoje serve lá, no? Ainda, diciamo, è la lingua anche che loro usano per fare il filò. Io mi ricordo, io sono andato a Nova Roma do Sul, sono andato a un filò meraviglioso, fantastico, tutta la serata in italiano, e si cantava, si beveva, si faceva tutta una festa. Molto interessante questo. Anche a Antônio Prado, no? Fernando non ha parlato, ma c'era Antônio Prado, loro hanno fatto il film Il Quattriglio, no? Quindi, è girato là. Sì, tutto girato a Antônio Prado, sì. È bellissimo, bellissimo. Il Quattriglio. E anche lì loro hanno una festa della pasta, né? La festa della pasta che loro fanno una volta all'anno, non so, Fernando. Quantas vezes, Fernando, tem a noite da massa lá? Uma vez por ano. A Fena Massa é uma vez por ano. Agora, ela começou de ano em ano, agora uma vez cada 2 anos. Ok. Que resgata isso, a identidade, resgata toda essa parte do italiano, porque as pessoas ali têm apresentação de coral, como diz a Dalva, né? As pessoas aí cantam, certo? Tem as pessoas... as rainhas e princesas que tinham antes da festa, elas se vestem, né, com trajes típicos, tudo isso, assim, é interessante, tudo isso. Falando di Nanetto Pipetta, e anche Dalva, guarda, qui ce l'ho il libro di Nanetto Pipetta, no? E parlando di questo, e anche della grammatica dell'italiano. Prendiamo anche, Fernando, io ho un dizionário do Lusato também, do Darcy, e vamos dizer assim, a coisa, como explica aqui no livro do Nanetto Pipetta, o padre que escreveu o livro, né? Dizendo, ele pegou como base o dialeto cremonês. O problema do italiano é questo, vamos dizer assim, não dá para fazer uma gramática verdadeira, como ele disse, assim, que tem várias gramáticas diferentes, não sei o quê. Por quê? Cada um se baseia
na supremacia de um dialeto da região. Claro. Porque mesmo sendo dialeto vênetos, né, vamos dizer assim... São vários dialetos, né? São vários dialetos. Aquele que tinha o maior número de informantes, no caso da língua, era o dialeto que se sobressaía, era a supremacia dos... Por isso que ali tinha os lombardos e os vênetos. Como os vênetos eram a maioria, o italiano, a base do italiano de maggioranza é il Vêneto. Claro. Mas dentro do Vêneto, vamos dizer assim, lá em Nova Roma do Sul, o maior número de pessoas, quando eu fiz a minha entrevista, polonês, Nova Roma do Sul, são vicentinos. Então, o dialeto falado ali em Nova Roma do Sul tem muito mais características do dialeto vicentino do que o dialeto cremonês, por exemplo. Sim. Então, sim. Essa variação existe, como existe na nossa língua brasileira, quando nós falamos aqui o gauchês, tem o paulistano, tem o carioca, né? Tem o pessoal do Nordeste. A língua é a mesma, mas nós temos as nossas particularidades. As variantes. Nossas variantes. Então, toda essa coisa assim, e eu acho, que eu estava anotando aqui, como o Roveda falou também, né? O que ajudou também essa coisa das capelas, né, dos italianos serem muito religiosos, né? Então, eles faziam as capelas deles, em cada linha tinha a sua capela. Então, era o lugar onde eles se encontravam e podiam falar o italiano. Mesmo quando foi proibido na época de Getúlio, as capelas eram como assim, ali a polícia não entrava. Na igreja, a polícia não entrava. Então, eles podiam se reunir no salão da igreja e falar italiano. Claro, eu me lembro que minha mãe dizia assim, que a minha mãe morava na colônia de Santa Justina, em Caxias do Sul. Então, ela dizia assim, quando a gente saía da igreja e ficava na frente, em grupo, falando, a polícia vinha e mandava a gente ir para casa. Não podia ficar, porque eles achavam que tinha espião italiano, lá sei, alguma coisa do gênero, por causa da guerra. Era o medo dos quinta coluna que eles falavam. Então não podia. Então, ela disse assim, a gente, antes era uma coisa que eles ficavam bastante tempo. Oi, fala, Roberto. Só para ajudar, por uma experiência pessoal, o meu pai, do que você falou aí, por exemplo, na saída de uma missa, o meu nono falou, ele estava saindo da missa e foi falar com o amigo dele, se demo tia pai cavai dessa, e tinha um guarda ali perto deles e ele prendeu os dois e se levou para a prisão. E o meu pai, ele sempre me contava, quem levava comida para o meu nono, ele ficou 4 dias preso. Era o meu pai que levava, justamente porque ele falou, nesse tempo em que houve a proibição, né? E ele foi preso. Aí, perto da prefeitura, embaixo da prefeitura, existia uma prisão, e do lado também. Então, ele ficou preso lá 4 dias por ter falado isso aí. Você vê que sim, coisa, foi um né? período... Isso foi um período, vamos dizer, um período negro da nossa história, onde o governo nacional tentou abafar as outras culturas que tinham aqui no Brasil, que existiam aqui no Brasil, dos outros imigrantes. Isso foi, acho assim, uma lástima que o governo central, né, fez. Né, Mas, Silvio, dá licença, isso daí o Mussolini também fez na Itália. Sim, ele tentou eu sei. com o fiorentino e indicar o fiorentino, o dialeto fiorentino, para ser o padrão, abafando os outros dialetos. Pois É uma estratégia de unificação que politicamente é compreensível. É invasiva, é opressiva, mas é uma estratégia, não é? Infelizmente. Eu sei que tudo isso tem a ver com a política da época e tudo, né? Acho que talvez hoje seria diferente, porque hoje o pessoal valoriza o conhecimento das línguas, né? Exatamente. E como a Dalva falou também, né? O italiano foi se perdendo aos poucos por causa do estigma de ser língua de colono. Né? Isso. Então, essa coisa assim, eu não vou falar italiano porque vão achar que eu sou colono, que eu não tenho, como se colono não tivesse cultura.
como se ser colono não fosse ser culto. As pessoas confundiam a cultura com socialmente inferior, de língua, né? Com conhecimento de língua. Não, o italiano é uma cultura, faz parte da gênese dos imigrantes. Então, não dá, fica muito... Quando tu castra isso, né? Tu começa a te desanimar e tudo, e as pessoas realmente vão perdendo isso. Essa coisa de dizer que uma língua é mais culta do que a outra, uma língua é melhor que a outra, não existe. Isso aí é uma invenção, né? Infeliz, uma coisa infeliz. Na verdade, a língua tem a função que a gente já comentou, né, Silvia? Sim. A língua tem a função de comunicar. No momento em que ela comunica, ela é eficaz. Sim. E quando a gente fala de língua culta, por exemplo, e de língua considerada, entre aspas, socialmente inferior, a gente lembra, por exemplo, que quando os imigrantes chegaram aqui no Brasil e usavam o passato remoto para se reportar ao tempo em que eles viviam na Itália, e eles diziam, noi fumo, todo mundo achava isso, que achava um erro dentro da língua portuguesa, quando, na verdade, era uma norma culta da gramática italiana, né? Usar o passato remoto nesse sentido. Então, é importante a gente acabar com esse preconceito de dizer que uma língua é melhor do que a outra. O que a língua tem de função é a comunicação. A base da língua é a comunicação. No momento em que o grupo se comunica, ela é funcional, ela é eficaz, não é? Sim. Isso é que é importante. Falando nisso, assim, uma coisa que é um preconceito que tem aqui no Rio Grande do Sul, se vê muito, porque aqui no Rio Grande do Sul, a maioria do pessoal, de vez falar conosco, fala com nós, né? Com nós. Até o técnico e jogador do Internacional e técnico da seleção, o Dunga, numa entrevista, falou alguma coisa com nós, né? Com nós, de vez usar conosco. E o repórter debochou desse com nós. Lá vem o Dunga com seu com nós. Sendo que, no italiano, se diz com noi. Exato. Então, são coisas que mesmo nós aqui no Sul usamos, né? Que entrou no nosso dia a dia, que nós aportuguesamos o italiano, vamos dizer assim. Não é que a gente está falando errado. A gente está falando alguma coisa que vem da nossa infância, dos nossos pais, uma coisa que é a nossa língua. Dificilmente tu vê um gaúcho aqui falar conosco, o gaúcho vai dizer com nós. E é certo, com nós, e não discute com o gaúcho. Essa é uma coisa interessante que eu vejo. Não deixa com nós, hein? Então tem assim, os meus primos que vieram, são todos, a minha família, vamos dizer, em Pelotas só tem a minha família mesmo, o resto, os parentes são tudo em Caxias e Flores da Cunha. Eles vêm estudar em Pelotas, na universidade, eles servem de chacota para o pessoal daqui, porque eles vêm com o tal do sotacon lá do Radite, não? Então eles falam o bom, o caro, e não sei, e assim, todo mundo ri da gente, eu digo assim, tem uma semana, faz 3 semanas vem uma filha de uma prima minha, né? E ela ficou encantada de como a gente aqui fala tudo correto, com os S's todo, tu fostes, e não sei o que. Ela disse assim, ninguém fala assim lá em Caxias, né? Eu disse, sim, aqui Caxias tem uma particularidade, né? Linguística. Né? Exato. Não só Caxias, mas toda aquela região da Serra, né? Toda aquela região da Serra. E tu assistisse o Ex da Montanha do Fernando? Quando o Fernando falou ali, né, do dialeto cimbro, né? E no filme dali da entrevista, quando vai, como o Fernando falou, quando vai, acho que é o filho ou alguém assim perto da nona, ele faz as perguntas em italiano, perguntando o que ela sabe em zimbro, come si dice la zappa, e come si dice non so che cosa, no? Não é più o meno così, no, Fernando?
é bem interessante, porque ele está usando o talham para se comunicar com a nona e reativar a antiga língua que ela falava com os pais. Né? Isso é uma coisa assim, muito interessante no filme, porque nós, em vez de nós, como diretores, estar interferindo, nós colocamos o filho para falar com a mãe. E aí ele tem um diálogo ali muito interessante, né, nessa parte das línguas, no confronto, reativando a memória de um antigo idioma que estava há mais de 80 anos na memória dela, sem falar com ninguém, e ele usava o talham para poder reativar outra língua. É muito, eu achei bem interessante. Coisa fantástica, né? E isso aí é o interessante, porque vejam que os italianos foram espertos quando vieram para o Brasil, quando foram colocados na região de colonização. Eles criaram a própria língua para eles se comunicarem. Como tu disseste, a língua serve para comunicar. Como os dialetos eram diferentes, porque, tipo assim, eu tinha um vizinho que era de belunês, mas eu era belunês, mas o meu vizinho era mantovano. Então, mantovano e belunês não se entendiam. Eles começaram a criar uma língua para eles poderem se comunicar, fazer as trocas comerciais entre eles, né? Claro, fazer tudo. Claro. Foi necessário. E ver que essa avó, que falava vamos dizer, que era da língua tsimbro, né? Estava falando e entendia e falava talham, que era a língua comum ali daquela região, se tornou a língua comum. Então, isso é bonito. Eu acho a preservação dessa língua é difícil, mas eu acho que falta também incentivo por parte das autoridades, né? As autoridades não dão muito incentivo para isso. Isso deveria ser... Quem sabe a gente consiga despertar um pouco esse interesse, não é? Governamental, para a gente conseguir esse apoio institucional para manutenção também. Porque parece que hoje o talham não está mais restrito ao sul do Brasil, né? A gente sabe que tem muita gente falando talham no Espírito Santo, no Rio, no Mato Grosso, não sei, em outros estados. Convém agora a gente começar a fazer esse levantamento para ver até que ponto e como o italiano se comporta em outros estados, para a gente realmente ver se esse contingente de 500 mil não seja talvez um pouco maior, não é? Eu acredito até que seja. Né? Tomara, né? Porque assim acho que a gente consegue manter um pouco... É como dizer assim, tu conheceu a minha prima lá na Itália, a Nádia, né? Sim. E o marido dela. A Nádia, eu frequentava a casa dela em Santa Justina, e lá só se falava dialeto, solo italiano, não se parlava português. Dopo, lì, com o Maurício, quando eu vou visitar eles lá na Itália, o Maurício fala comigo em dialeto. Eu respondo para ele em italiano, porque eu não sei mais falar em dialeto, mas ele fala comigo em dialeto. Então, assim, é uma coisa que também começa a voltar na minha memória. Às vezes eu respondo para ele até em dialeto. Essa última viagem que eu fui no trem, a mulher me pediu dinheiro e eu falei assim que nós quer sim, porque lei me ha chiesto, me perguntou se eu ia pagar com carta de crédito ou com i soldi, e eu, como estava no Vêneto, disse assim, no, te lo pago com l'skei, né? Skei, quindi in tasca, que skei é dinheiro, né? Então, ela ficou me olhando assim, né? Como que tu fala dialeto, né? Eu disse assim, daí eu expliquei para ela de onde que eu vinha e por que eu falava um pouco de dialeto. Então, é importante, nem que seja assim, manter alguma palavra, alguma coisa, né? O problema é fazer isso, suscitar interesse aos mais jovens, né? Não sei, Antônio Prado tem um programa da rádio, né? Que eu saiba, não sei, o Roveda Bento também tem um programa de rádio, não? Mas em toda a região Nordeste aqui tem programas de rádio em italiano. Viu? Oeste de Santa Catarina também, Concórdia, Chapecó, pequenas cidades.
também tem programas em italiano. Isso é interessante, porque isso vai ajudar a manter a língua, né? Pode ser uma fagulha pequenininha, mas fica ali uma fumacinha, uma coisa. Outra atividade que auxilia muito são os corais, pelo menos no oeste de Santa Catarina, é uma infinidade de corais italianos, e todos eles têm no repertório canções em italiano. Sim, isso é interessante. Muito interessante. Muito bom. E muito questo bom. che io stavo prendendo appunti questo qua, lasciami vedere qua, che io avevo preso appunti anche di un'altra cosa. La cappella... no, era proprio questo, no? Allora, io penso così, da questo dopo, no, Rosalie, che ci siamo conosciuti a Reggio, no? Tutto questo è cominciato per me e Antonio Prado. A Antonio Prado è cominciato questo. Da Antonio Prado che è venuto questo spintone perché io cambiassi professione, mestiere, no? E diventassi professore di italiano, anche leggo un po' in dialetto, ma sempre così, dialetto ho un po' di difficoltà perché dipende del tipo di dialetto che loro usano, no? Perché quando è uno che io conosco va benissimo, se no altrimenti è un po' difficile, no? Uma curiosidade, apesar de Antônio Prado ser um município fundado praticamente por imigrantes italianos, ele, como colônia nova, ganhou o nome de um brasileiro, Antônio da Silva Prado, que é de São Paulo. Sim. Eu ia te perguntar isso, por que chama Antônio Prado? Porque a família Prado aí de São Paulo, Antônio da Silva Prado, ele foi um ministro da agricultura do Império de Dom Pedro ali, que ele favoreceu a lei de imigração, porque tanto ele como dono de fazendas de café precisava de mão de obra para o trabalho, a substituição da escravidão. Sim. Ele favoreceu a vinda de imigrantes italianos europeus, brancos, né, que é da Itália, para a mão de obra em São Paulo. Só que depois eles abriram e estenderam para o Rio Grande do Sul numa outra política mais de distribuição de terras, do colono vinha como dono da terra, pagava, porém, mas Antônio da Silva Prado foi homenageado com essa colônia, que foi a sexta e última colônia imperial, com o nome de Antônio da Silva Prado, que é um dos políticos aí paulistas muito importante no cenário nacional. Entendi. Tudo bem, muito bem explicado. Muito bem. Vamos fazer uma rodada de pergunta para todo mundo e aí vejam vocês quem prefere responder a cada pergunta desse bloco final nosso de entrevista. Primeira coisa que eu quero saber, quem de vocês fala ainda italiano? Em casa ou com um grupo de amigos? Não? Dalva, não? Astenti. Così fa fatica, devo cercare le parole, ma fa fatica a formare le frasi. Quando siamo insieme, io e i miei fratelli, 2 tosi, 3 tose, sempre uno si ricorda di questo, l'altro di quell'altro, e allora si fa un po' di discorso, ma è faticoso. Ah, sì. Silvio? No, io no. Io solo quando vado lì in Italia che parlo con quello Maurizio, che è il marito di mia cugina, che lui parla in dialetto veneto, ma italiano veramente. Quando io vado a trovare i parenti a Caxias, sì, no, ma alcune, diciamo, scherzi che noi facciamo in italiano, qualcosa, no, ricordando cosa diceva la mamma, la nonna, così, però di parlare, di fare una chiacchierata sola in italiano, no. Tu invece, Fernando, tu parli bene l'italiano e spesso lo dici? Così mescolato adesso con l'italiano, perché per parlare con i nostri nonni bisogna andare nella zona rurale, perché qui nella città è poca
pouca gente que parla ancora, ma nell'interno di Antonio Prado tanti nonni anche parla italiano, nostro italiano qua. Perfetto, perfetto. Vediamo una seconda domanda. Che dite di questa frase della signora Marley Teresinha Pertile, che dice che se perdiamo la lingua di origine, perdiamo l'identità? É aquilo que eu estava referindo também do destaque do Darcy Loz Lusato, né? Perdemos a identidade e toda a cultura atrelada à língua se perde. Então, ele usou bem o exemplo do satarão da casa, né? Aquele que dá o suporte de toda a estrutura da língua é a nossa língua, entendeu? Então, isso se viu também no filme ali lá na Itália. Se você perde a referência da língua, muitas coisas que estão atreladas à língua se perde também. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é um livro que eu fiz resgatando como se joga a mora. Porque muitas pessoas tinham dificuldade de entender como se joga a mora. Ele está em italiano e português. E aí eu vou dizer o seguinte: tu não consegue jogar a mora em português. Tem que ser não pode. Italiano. É uma blasfêmia. Concordo. É impossível jogar a mora em português. Então, essa identidade, ela se reflete, entendeu? É a manutenção de tudo que está atrelado, inclusive no jogo, nesse jogo que era muito usado pelos italianos. É a base de sustentação. Se você perde essa referência, você vai perder tudo que está atrelado à cultura, a gastronomia, a música, as canções, o falar, o sotaque, toda a cultura atrelada à língua, né? Pois é, você sabe que você está me falando isso e está me reforçando uma coisa que eu vou aproveitar para mostrar. Quando nós citamos que a Dalva foi selecionada já em alguns concursos do nosso Comites, era para fazer este tipo de antologia. Olha aqui, ó. Essa é a primeira, foi feita em 2016, a Dalva ainda não conhecia essa. Não ela conhecia. Não está nessa. Nós aproveitamos a influência das bandeirinhas do Alfredo Volpi. Né, para montar essa capa bonita. E a tentativa de se fazer essa antologia, e isso eu digo não só aos 3 convidados, mas a todos que nos assistem, é de que dentro da nossa trajetória como presidente da Comissão de Cultura, é incentivar o ensino de italiano, é estimular justamente que as pessoas aprendam um pouco de italiano. E o que nos trouxe muita satisfação foi perceber que a nossa antologia, quando ela foi lançada pela primeira vez, essa daqui, na Itália, imediatamente o Centro Cultural Brasil-Itália, que pertence à Embaixada do Brasil em Roma, adotou o nosso livro para ajudar, para reforçar o ensino de português aos italianos que frequentam lá. A Universidade de Pádua também já adotou o nosso livro lá. E nós sabemos que outras escolas de italiano no Brasil já adotaram também, porque como é bilíngue e as páginas vêm de um lado, deixa eu mostrar um que tenha o início para mostrar, facilitando, quer ver? Por exemplo, olha, bem assim a antologia, página aberta, de um lado italiano, do outro lado em português. Então, quem lê, se não sabe ler, imediatamente se reporta a outra língua para reconhecer as palavras, né? E cada exemplar, cada edição, a gente contempla um tema, que é para estimular mesmo essa memória genética, essa memória afetiva que a gente tem pela origem italiana. No primeiro volume, nós tratamos da imigração italiana no Brasil em geral. Neste segundo volume, nós tratamos da influência
da cozinha italiana na mesa do brasileiro. E foi interessante, porque à medida em que os textos começaram a chegar, nós começamos a resgatar receitas antigas. Isso gerou um anexo. Olha aqui. Um livro de receita bilíngue. É bem legal. Muito interessante, porque as receitas, muitas vezes, elas não eram tão originais como as que existiam lá. Elas vinham, por exemplo, fettuccine all'Alfredo, mas muitas coisas, muitos ingredientes que tinham na Itália, aqui no Brasil a gente não encontrava. Então, houve uma adaptação também dos próprios condimentos, dos próprios produtos, né? A terceira antologia, a terceira edição, nós fizemos com o tema A Itália que Existe em Mim. Veio com esta capa. Essa edição é a que foi lançada em Veneza, no Museu Benetton, né? A quarta edição, que é essa que a Dalva também tem o seu texto selecionado, essa edição já teve um outro tema. Desculpe que eu já esqueci, me ajuda, Dalva? O amor à italiana. E era uma referência. Que era uma referência a um filme antigo italiano, mas ao amor de forma geral, não é? Esse amor passional que o italiano latino tem pelas coisas, por um livro, por uma planta, por uma pessoa, não é? Então, é esse amor passional que a gente tem por ser latino. E apareceram textos fantásticos. A gente vai lançar, se Deus quiser, muito logo. Para finalizar, porque infelizmente nós temos que encerrar o nosso encontro, eu gostaria de pedir que cada um participasse fazendo uma coisa em italiano e em italiano, não é? Então eu vou pedir para a Dalva, por favor, falar um texto que seja importante em italiano. Por favor, Dalva, diz qual é o texto que você vai falar. Você me pediu que eu lesse o Pai Nosso em italiano e eu não preparei outro. Fiquei com esse. Esse mesmo. Vamos lá. Momento. Em seguida, a Dalva, nós vamos ouvir o mesmo texto, mas em italiano, que o Silvio vai falar. E a nossa despedida, a saudação final, vai ficar por minha conta e pela conta do Fernando, que vai falar em italiano a saudação final. Padre nostro, Papà nostro che stai nel cielo, santificato sia il tuo nome, vengano avanti il vostro regno, sia fatta la tua volontà, così in terra come in cielo. Dai a noi il pan di cada giorno, perdona i nostri peccati, come noi perdoniamo a quei che noi ha offendesto. E non lasciar che caschiamo in tentazione, ma liberta noi di tutto il male. Amen. Che bello! Lindo. Io non conoscevo il Padre Nostro in italiano. L'ho trovato su internet. Nemmeno lo sapevo che c'era sull'internet questo. C'è sì, c'è tutto. Va bene. Certo. Allora io lo recito in italiano. Allora, esatto, vai, dai. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. È molto simile, no? Ci sono alcune parole che sono scambiate, no? Sì, ci sono parole che sono uguali, che si somigliano, però ci sono parole
parole specifiche. Sì. Ad esempio, tentazione, che in italiano si dice tentazione, no? Con la doppia S, sì. Bene, io vi saluto tutti, miei grandissimi amici, vi rendo grazie per tutta la vostra disponibilità per oggi, per sempre, e vi saluto anche quelli che ci sono assieme a noi, che ci seguono, e vi dico ciao a tutti, a presto, a presto. Ciao. Grazie a tutti di essere con noi. Dice Grazie tutto questo adesso in italiano, Fernando. Allora, come ho voglia di mangiare adesso, che sto con la panza che mi fa. Ciao a tutti, grazie per l'opportunità e se catemo un'altra volta. Se catemo un'altra volta, se catemo un'altra volta. Bravo, Fernando, sì, un'altra volta. Bravo. Ciao a come tutti. si diceva. Ciao, Bravo. Ciao Dava. Ciao Fernando. Ci vediamo. Ciao.